Não ser você mesma te enfraquece. Entenda por que isso acontece. A gente que é mulher vai aprendendo desde criança a se encolher, a se reprimir, a não se expressar, a rir baixinho, a não falar muito alto, a tolher os movimentos do corpo. A gente recebe uma educação da família e da sociedade que vai reprimindo algumas partes nossas, e isso não nos faz bem. A gente aprende a se encolher diante da vida. Então, o que que acontece na vida adulta? A gente aprende a não se expressar, a não falar o que a gente pensa, a não dizer não, a não dizer o que a gente quer. E isso vai trazendo várias dificuldades durante a vida. Eu venho fazendo um trabalho no Instagram no sentido de ajudar as mulheres a serem cada vez mais autênticas, a serem mais verdadeiras. Por quê? Porque quando você não é você mesma, você vai perdendo a autoestima, porque você aprende que tem partes suas que não devem ser expressas, que elas não devem estar ali, que elas precisam ser corrigidas, que elas precisam ser represadas. Então a gente vai passando muito disso da vida e a gente vai passando para a gente uma imagem, para a gente mesma, de que existem algumas partes nossas que não têm valor. E isso vai diminuindo o sentimento de autoestima. Eu gosto também de abordar essa questão a partir do sentimento de si. Porque o que que acontece? O sentimento de si é o sentimento de que eu sou alguma coisa nesse mundo. Isso tem a ver com as nossas experiências corporais na infância, tem a ver com os nossos sentimentos, tem a ver com os nossos pensamentos, tem a ver com a forma como a gente se expressa e se coloca no mundo. E o sentimento de si, de que eu sou, é algo muito importante para o nosso bem-estar emocional, para o nosso bem-estar mental. E ele está associado ao sentimento de autoestima. Então, o que que acontece? Quando você não pode expressar as suas partes mais verdadeiras, você acaba projetando uma imagem para o mundo exterior, uma imagem muitas vezes de mulher forte, de mulher guerreira, que agora está muito na moda. Eu faço tudo, eu dou conta de tudo, mesmo que isso me sobrecarregue. Só que daí o que que acontece? Quem conquista espaço no mundo exterior, quem conquista espaço diante do outro, diante das relações, é essa imagem, e não você mesmo. E isso se torna um peso que você tem que sustentar, porque um dia essa imagem cai, essa imagem acaba ficando falha, porque se torna algo muito pesado para você sustentar diariamente. Então é uma dor, né, que muitas mulheres carregam e que acabam provocando para si mesmas, né? Porque daí tem que agradar o outro, tem que contentar o outro, eu tenho que sustentar essa imagem baseada muitas vezes naquilo que eu acho que o outro está pensando, mas às vezes o outro nem está pensando nisso, o outro está pensando na sua própria vida, nos seus problemas, nas suas contas. As outras pessoas às vezes nem têm tanto tempo assim disponível para ficar cuidando da nossa vida pessoal, né? Então, isso também é uma coisa para a gente pensar. Que outro é esse que sabe tanto de mim, que sabe tanto da minha vida, que eu tenho que contentar tanto e que nunca está satisfeito? O outro nunca vai estar satisfeito a partir desse lugar, né? Então, quando eu faço isso comigo, de me reprimir, de me diminuir, de me reduzir a minha expressão no mundo, eu estou dizendo que para mim mesma que eu não tenho valor. E isso destrói o sentimento de autoestima. Eu vou me encolhendo, porque daí eu vou escolhendo só aquilo que deve ser expresso, aquilo que deve ser dito, aquilo que é bonito. Mas a gente não é bonita o tempo todo. A gente não é querida o tempo todo. A gente não é legal o tempo todo. Então eu venho fazendo esse trabalho com mulheres para que elas possam se permitir se expressar como elas são, com mais leveza, com mais tranquilidade, né, com mais respeito por si mesmas. Uma das coisas que eu gosto de trabalhar é a questão dos limites, mas os limites, a gente não impõe limites para os outros. A gente vai conversando com as pessoas sobre aquilo que a gente gosta, sobre aquilo que a gente não gosta, e nós vamos estabelecendo uma relação que aos poucos vai tendo um pouco mais de respeito, né? Então, não se trata de impor, se trata de dizer.
de dizer o que eu quero, o que que eu não quero. Na psicanálise, a gente trabalha muito a partir daquilo que é o teu desejo. E a gente, que é mulher desde pequena, tem muito dos desejos reprimidos, não tem permissão para manifestar, e a gente carrega pela vida fora essa falta de permissão, essa coisa de que eu não vou me permitir, porque quando eu era criança não era permitido. E se a gente não para pensar, a gente fica repetindo isso na vida adulta. Aquilo que não era permitido na infância, de acordo com a educação que a gente recebeu, agora também não vai mais ser permitido, né? Então, às vezes, não faz mais sentido na vida adulta carregar algumas dessas crenças que a gente aprendeu. Então, tem muita coisa para a gente pensar. Eu gosto de trabalhar com mulheres, venho trabalhando já faz algum tempo. E se você quiser saber mais, me segue e me acompanha por aqui. Eu sou Anne Vargas, psicanalista, tenho a minha conta no Instagram. E aqui você também pode me seguir, que de tempos em tempos eu vou estar colocando alguns vídeos como esse, podendo trazer um esclarecimento um pouco maior. Deixe o seu comentário, que ele é muito importante para mim para aperfeiçoar a minha escuta e melhorar o conteúdo que eu vou trazendo por aqui. Muito obrigada.